Eu tinha um desejo de ter uma renda extra para ajudar no orçamento da minha família, mas eu não tinha estudo nem recurso para sequer sonhar em abrir uma empresa. Mas eu quero falar para você que com fé, iniciativa e mão na massa, Deus faz através de nós muito mais do que somos capazes de imaginar. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha história. Eu me chamo Marta, nasci em Fátima do Sul e sou a caçula de 3 irmãos. Eu cresci vendo os meus pais levantarem de madrugada para colher verduras porque eles entregavam para os feirantes. Durante o dia, a minha mãe, ela costurava para fora e ainda cuidava da casa. Lá no sítio onde nós morávamos, eu vi os carros passarem. Na época, os carros que eu mais era apaixonada eram o Fusca branco e o Fiat 147 cor manteiga. Eu imaginava, para uma pessoa ter um carro desse, deve ser muito rico, porque a minha realidade era outra. Nós tínhamos uma carroça para andar, ainda era só de domingo para ir para a igreja. E eu pensava, olha, quando eu crescer, eu quero comprar um carrinho desse. Quando eu tinha 8 anos, eu comecei a estudar. A minha experiência escolar não foi muito boa, porque eu era uma menina muito tímida. Aí eu tinha vontade de chorar na escola, de vergonha. As minhas notas nunca foram muito boas. As participações de grupo, a professora colocava eu no grupo. E assim, quando eu fiquei adolescente, isso foi potencializando, foi ficando pior. Logo, aos 16 anos, eu arrumei um emprego, fui trabalhar fora e comecei a estudar à noite. E nessa escola que eu estudava, tinha um moço que tomava Coca-Cola todo dia na hora do recreio. E aquilo lá me chamou a atenção. Eu falei, nossa, esse moço deve ser rico, porque ele toma Coca-Cola todo dia. E logo eu descobri que ele tinha uma moto CB 400. Aí eu fiquei encantada com ele. E esse moço estudava na minha sala, mas eu não tinha amizade com ele. Um dia, na hora do recreio, eu estava conversando com as minhas colegas sobre Deus. E ele escuta. E isso chamou muita atenção dele. Logo depois, ele me convidou para sair. Nós saímos, ele pediu eu em namoro, começamos a namorar. Logo eu descobri que a moto não era dele, era alugada. E na minha cabeça eu imaginava, nossa, eu nasci pobre. E a possibilidade de eu ser próspera era casando com um moço rico. E a realidade dele era igual à minha. Aquele dia em diante eu falei, nunca mais eu vou falar que eu vou ser próspera. Então me conformei com a minha realidade. Nós nos casamos, aí eu parei de estudar. 2 anos depois, isso começou a me incomodar, porque eu não tinha concluído meu ensino médio. Então eu decidi voltar a estudar. Me matriculei na escola perto da minha casa. Não foi fácil porque eu trabalhava fora durante o dia, tinha que organizar a casa e estudar à noite. Mas com muito sacrifício eu consegui concluir meu ensino médio. Logo depois nós tivemos nosso primeiro filho, Gabriel. E eu, como mãe, tinha muita vontade de dar as coisas para ele. Eu queria comprar calça jeans, tênis, mas a nossa situação não estava muito boa. Nessa época, o Fernandes perdeu o emprego e teve que se adequar a um outro com salário menor. Toda essa situação gerou em mim um desejo muito grande de ter uma renda extra. Eu lembro-me que quando eu cheguei em casa à noite do meu trabalho, eu tinha o hábito de ouvir mensagem enquanto eu estava fazendo janta, lidando com as coisas. E eu escutei uma mensagem que chamou muito minha atenção, onde o pastor falava que a gente poderia contar as coisas para Deus, que Ele ia nos atender. Aquilo ali ficou gravado na minha mente. Dias depois, eu ajoelhei e falei para Deus. Falei, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho a faculdade. E o Senhor sabe também, Deus, que eu trabalho nesse meu serviço de auxiliar de escritório, mas até quando eles vão me dar esse emprego? Senhor, abre as portas para mim, me dá uma coisa, me dá um negócio. Eu quero tanto comprar as coisas para o Gabriel, eu quero comprar as coisas para minha casa. Senhor, ajuda. E eu pedi com muita fé mesmo. Eu comprava as minhas calcinhas de uma irmã da igreja, que todo mês ela passava no meu trabalho para vender. Da última vez que ela passou no meu trabalho,
despertou em mim um desejo de eu mesma aprender a fazer umas calcinhas para vender. Mas eu não sabia costurar e a referência de costura que eu tinha era da minha mãe, porque ela costurou a vida inteira. Na hora eu liguei para ela: mãe, eu vou aprender a fazer umas calcinhas para vender, o que a senhora acha? Ela falou: minha filha, faz isso não. Isso de costura não dá dinheiro para ninguém. Eu só ganhei dor nas costas. Larga a mão disso, não inventa. Foi essa frase que ela falou. Aí, inconformada, liguei pro meu marido. Falei: fofo, eu quero comprar uma máquina de costura porque eu quero aprender a fazer calcinha. Aí ele falou: espera um pouco, a gente não tem condições agora. Quando eu puder, eu te ajudo a comprar uma máquina. Daí eu esperei 2 dias, não aguentei. Fui na rua, comprei minha máquina Singer em 4 pagamentos. Então eu fui atrás de alguém que pudesse me ensinar a costurar, porque eu não sabia nem enfiar a linha na máquina. Aí fiz um curso de um sábado à tarde, como fazer calcinha. Fui na Riachuelo, comprei uma calcinha, desmanchei para fazer o molde e aí começou. Eu usava meus finais de semana, de madrugada, horário de almoço, para aprender a costurar. Essa época foi a época mais difícil para mim, porque o Fernandes não trabalhava na cidade, ele trabalhava no Rio Brilhante, uma cidade próxima, e eu estava com o Gabriel 3 anos e eu tinha que adequar e dar atenção para ele e me organizar em aprender. E quando você está aprendendo alguma coisa, o teu corpo treme. Eu lembro-me que meus ombros abaixavam, a bunda entrava para dentro, era uma espécie de medo, de ansiedade, mas eu persisti em aprender, eu não desisti. E um dia o Fernando, chegando em casa, me viu eu na máquina, que eu começava a pregar o elástico no tecido, estourava os pontos, e ele olhou para mim e falou assim: me ensina que eu te ajudo. E eu comecei a explicar para ele como que funcionava, e ele começou a me ajudar realmente. E logo ele percebeu que a gente precisava de uma máquina melhor. E aí nós procuramos na cidade, compramos uma máquina de segunda mão, uma máquina boa, e começamos a fazer as nossas primeiras peças. No começo não era nada bonito, é umas calcinhas feias, torta, mas as pessoas até que incentivava: melhor, isso aqui tá muito feio, não tem condições de comprar uma peça dessa. Daí nós começamos a aperfeiçoar, o Fernandes foi atrás de curso, tudo que curso que existia no Sebrae, no Senac, ele fez para a gente ter essa melhora de qualidade. E como começou a aparecer mais clientes para comprar. Só tem um porém, a gente vendia essas peças na notinha promissória e no caderno. E na hora de receber, as pessoas não pagavam. Aí eu pagava um pedaço só porque o filho ficou doente, perdeu o emprego. E lembro uma vez à noite que nós fomos receber de uma pessoa e essa pessoa nos tratou muito mal. E a gente já estava sem capital para poder comprar outros produtos, porque estava tudo no fiado. E aquele dia a gente decidiu que nunca mais a gente ia vender na notinha, que ia vender só no cheque. Mas como que a gente ia fazer para comprar matéria-prima de novo? Olhamos para nossa casa e o que nós tínhamos para vender era antena parabólica, aparelho de som, televisão. Aí nós colocamos à venda e fiz um acerto no meu trabalho. Aí com esse dinheiro nós compramos um material melhor e mudamos o foco do nosso negócio. E aí começamos a vender só no cheque. Nós começamos a prosperar, chamamos os vizinhos para trabalhar com a gente. Nós quebramos a parede que nós tínhamos da nossa sala para fazer uma linha de produção. Em seguida, nasceu a nossa segunda filha, a Natália. E a gente precisava de um novo espaço, porque a nossa casa não cabia. Eu tinha o quarto só e quando eu acordava já tinha o pessoal trabalhando. E nessa época era 27 pessoas que trabalhavam na nossa casa. E o Fernandes conseguiu um empréstimo do FCO no banco e aí nós fizemos a nossa primeira fábrica, que é essa que nós estamos até hoje. Ao longo dos anos nós fomos aumentando o tamanho da nossa fábrica e da linha de produção.
Hoje nós temos uma equipe de 120 pessoas, produzimos mais de 40 mil peças por mês. O foco da nossa empresa sempre foi a mulher, que quer realizar seus sonhos, melhorar a sua renda e criar uma realidade melhor para a sua casa e para a sua família. Não se esqueça, você pode fazer acontecer.